Gostaria de chamar ao palco, então, os dois colegas, Camila Sena e Matheus Chicana Ferreira. Você vai vir, né, Matheus, ou não? Não? Só a Camila? O Lucas ia vir, cara. Ah, tá. Então, Camila, por favor. É que antes iam ser dois apresentadores. Aí falaram que substituiu um e agora falou que não vai jogar, não. Fica no banco, ó. Então, a Camila é graduada em Engenharia Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e atualmente é Application and Sales Engineering na divisão Mining da Steiner Latino-Americana. Camila, muito obrigado. Novamente, obrigado à família Steiner, nossos patrocinadores bronze. Fica à vontade. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Hoje nós vamos apresentar um case que a gente está explorando a viabilidade da aplicação da tecnologia Ore Sorting em depósitos no Brasil. E essa correlação vem com uma aplicação que nós já temos desde 2016 na bacia de Karatal, no Cazaquistão. Bom, inicialmente eu vou passar para vocês um pouquinho sobre o nosso grupo, rapidamente. Nós temos um pilar muito importante de utilizar e reutilizar devidamente todos os nossos recursos para torná-los, enquanto possível, recursos que nós sabemos que são finitos, mas de forma mais sustentável e de forma infinita enquanto estivermos aqui. Bom, temos presença global com a nossa matriz em Colônia e subsidiárias no Brasil, na Austrália e nos Estados Unidos. A presença no Brasil ela está desde 2007 e nós atendemos toda a América Latina. A gente conta com mais de 350 funcionários no mundo inteiro, dando toda essa cobertura mundial. Um dos pontos principais que nós temos na América Latina é o know-how para esse tipo de aplicação de sensor sorter em mineração, assim como nós somos os únicos fornecedores com um centro de teste local. O que isso implica? Vocês vão ver mais à frente que, para esse tipo de aplicação tecnológica, é fundamental que a gente faça testes de viabilidade para verificar qual a performance do minério e da tecnologia, verificando se há ou não aplicabilidade, principalmente econômica, da tecnologia. Bom, além disso, nós contamos com 3 divisões no nosso grupo, não atendemos somente a mineração, atendemos resíduos sólidos urbanos, sucata metálica e aqui onde será o nosso maior enfoque, os minérios. Bom, a nossa tecnologia, ela trabalha com detecção de características diferenciadoras e para isso nós utilizamos diversos sensores e eles estão em um range de comprimento de onda, desde o raio-x até as ondas de rádio. O que isso implica? Isso implica que nós temos a capacidade de verificar diversas propriedades dos materiais, propriedades físicas, que serão correlacionadas posteriormente com teores para que a gente faça, normalmente, com o objetivo de enriquecimento desse material. Há outras possibilidades de aplicação, mas hoje eu vou apresentar uma aplicação de enriquecimento, no caso de P2O5. Bom, a tecnologia, eu vou passar por ela brevemente para vocês. Ela consiste em uma calha vibratória que vai alimentar uma correia transportadora. Nessa correia transportadora, a gente tem uma área que é uma área de sensoriamento, e esses sensores, atualmente, nós contamos com até 4 sensores combinados na mesma máquina, e eles passam entre raio-x de transmissão, sensor de cor, o sensor de laser 3D, o próximo ao infravermelho, o raio-x de fluorescência e o sensor indutivo. Normalmente, para uma aplicação em mineração, o que nós temos mais aplicado são os sensores de raio-x de transmissão, cor, laser 3D e indução. Isso porque eles nos garantem uma robustez um pouco maior em relação ao raio-x de fluorescência e o infravermelho. Mas, para algumas aplicações, como, por exemplo, o lítio, o infravermelho ele é muito bem aplicado. E, para o raio-x de fluorescência, quando você tem uma característica superficial que seja diferenciadora, ele também é de possível aplicação.
mas se comparado, por exemplo, com um raio-x de transmissão, a gente tem uma maior robustez no raio-x de transmissão, assim como um menor custo agregado. Então, muitas vezes, a opção é pelo um raio-x de transmissão. Posteriormente, o material passa por uma barra de válvulas, e essa barra de válvulas pode contar com 180 válvulas, e a gente tem um jato de ar comprimido que vai fazer a alteração de trajetória do material, da partícula. Esse equipamento ele é uma tecnologia de particle sorting, o que significa que cada partícula será identificada, rastreada cartesianamente, para que a gente consiga fazer a seleção partícula a partícula do que seria o estéreo e do que seria o minério. E para fazer essa escolha, né, a gente tem um sensoriamento, depois uma tomada de decisão, e aí as válvulas vão entrar em ação, fazendo a retirada do material. Essa retirada de material é por jato de ar comprimido, como eu falei anteriormente, e nós temos duas saídas. Uma chamada drop, que seria a caída por força gravitacional, e uma que seria chamada eject, que é quando a gente tem a alteração de trajetória da partícula. Qual a gente utiliza no eject, no drop, isso varia de acordo, claro, com o percentual de cada um na alimentação, visando sempre um menor custo operacional, tendo em vista que o maior custo operacional atrelhado a essa tecnologia seria o ar comprimido. Bom, nesse projeto em específico, a gente utilizou o sinal do raio-x de transmissão, e aí eu vou explicar um pouquinho qual é o princípio de funcionamento e como a gente faz essa seleção dentro da leitura do sinal obtido. Aqui vocês podem ver que a gente tem, próximo ao 00, um canal, na verdade a gente tem dois eixos, um canal de baixa energia e um canal de alta energia, e próximo ao 00 seria a absorção total de toda a energia transmitida. Nesse ponto, seria como se a gente tivesse uma peça muito grande de chumbo, por exemplo. Então, a gente não teria transmissão nenhuma do raio-x emitido. No outro extremo, próximo ao ponto 100%, que seria a transmissão total de energia, a gente teria uma peça irrisória, que seria a ausência total de material ali, não tendo uma absorção de nenhuma energia. O que a gente observa quando nós vamos fazer a leitura do sinal é que a gente cria uma partícula que ali a gente pode correlacionar o vermelho com vermelho e o verde com verde, e cria-se essa curva de separação, que seria uma curva entre os materiais a serem selecionados, mais densos ou menos densos. Nesse caso, foi utilizado uma curva para separação do material mais denso, que fica ali próximo à parte superior do gráfico e mais próximo ao eixo 00, no ponto na nuvem vermelha. Bom, como cenário atual do fosfato, acredito que vocês são muito melhores para dizer isso, já que estão na indústria de fosfato há muito mais tempo do que eu, então eu vou passar brevemente, mas a ideia é que nós temos uma importância muito grande dos fosfatos, de forma geral, na segurança alimentar global, e isso vem crescendo, com certeza, com o crescimento da população global, principalmente para a produção de fertilizantes. E aí a gente tem que esse insumo ele é obtido a partir de extração de rochas fosfáticas, sendo liderados aí por China, Estados Unidos, Marrocos, Rússia e México. Em 2020, foi nos colocado aí em 6º lugar de produção global, sendo que a maior produção está no Alto Paranaíba e em Catalão. A gente pode dizer que mais de 84% da reserva hoje extraída, a destinação é para fertilizantes, reafirmando, assim, a importância desse mineral. Bom, inicialmente, a gente tem uma rota de processo convencional, que a gente tem aí
britagens até a terciária, se necessário, depois uma moagem, normalmente uma separação magnética, moagem novamente passa pelo processo de deslamagem, flotação e espessamento. A Steinert, nesse caso, ela desenvolveu uma possibilidade de inovação dessa rota, considerando o ore sorting na pré-concentração. E isso é uma ideia que vem sendo promulgada aí, porque seria muito mais interessante você retirar material da sua rota processual antes de que ele se torne um rejeito propriamente dito. Então, você tem aí uma comodidade muito melhor em termos ambientais, em termos de passivos, né? E, além disso, você reduz um custo operacional e você também reduz o processamento de um material que não tem a menor necessidade de entrar dentro do seu processo, diminuindo também a diluição. Um outro ponto é que é possível também fazer, assim, algumas alterações no processo anterior de lavra, caso seja necessário, por exemplo, uma lavra seletiva no depósito por tema de diluição, e, nesse caso, com a aplicação do ore sorting, você pode retirar essa diluição posteriormente, lavrando uma área maior, se isso for um gargalo, por exemplo. Então, são diversas as aplicações e diversas as possibilidades. Vou apresentar para vocês o estudo de caso do fosfato na bacia de Caratal. Inicialmente, nós começamos com a aplicação lá em 2016, em uma planta piloto, e o objetivo era utilizar a tecnologia para fazer tanto a pré-concentração do ROM, quanto a concentração de pilhas de baixo teor que eles já tinham estocados. O que a gente encontrou nessa época, em 2016, a tecnologia não era tão avançada quanto agora, a gente não tinha a possibilidade de combinação de sensores. Então, naquela época, a gente foi realizado a implementação de um equipamento com somente o raio-x de transmissão, por isso o sensor apresentado, e também uma máquina de somente 1 metro de comprimento, já que era uma planta piloto. Após isso, em 2018, tivemos uma otimização de processo visando aumentar a capacidade de produção para que essa tecnologia se aproximasse cada vez mais da expectativa, adequando-se, assim, ao processo como um todo. Atualmente, eles passaram já da fase de teste em planta piloto e, atualmente, usam o equipamento em bateladas. Então, o que eles fazem são... eles têm 4 fontes de material em 2 granulometrias distintas, eles fazem empilhamento desse material, posteriormente eles tratam esse material em batelada no equipamento e eles fazem os blends de acordo com a necessidade do teor a ser alimentado. Bom, eu trouxe aqui alguns resultados operacionais, inclusive quero agradecer a Aerochem por ter compartilhado esses dados conosco. E eu quero chamar a atenção para 2 pontos, que são, inclusive, os pontos com uma maior granulometria. Eu não falei anteriormente, me esqueci, mas a tecnologia ela tem uma limitação granulométrica que normalmente gira em torno de 10 a 150, 200 milímetros, de acordo com a densidade do material. O mais importante é que o sensor seja capaz de ter algum sinal de retorno e não uma absorção total da energia transmitida. Então, esse top size ele é regulado de acordo com isso. Aqui, no caso da Aerochem, a gente tem o top size de 70 milímetros e o bottom size de 30 milímetros com a melhor performance. O que isso quer dizer? Inclusive em pilhas de baixo teor, que é um dos maiores pontos de atenção e oportunidades de aplicação dessa tecnologia, porque já é um material pago, é um material que está estocado, um passivo ambiental que pode ser futuramente. Então, a gente pode transformar essa reserva que está ali aguardando um cut-off entrar, né, aguardando as reservas de extração chegarem naquele baixo teor ali para ser utilizado, a gente pode colocar isso na rota de processo com uma recuperação mássica aí em torno dos 50%, 40%, 50%, recuperando em torno aí de 70%, 60% a 70% de metal nesse projeto.
Vou mostrar para vocês em gráfico, porque eu acho que fica mais fácil e exemplificado. A gente tem um upgrade, e o que seria um upgrade? Seria um aumento de teor de até 1,46%, 1,46, que seriam 46% no aumento do teor, e inclusive diminuindo bastante o teor desse rejeito. O que nos leva a crer que iremos utilizar da melhor forma possível o baixo teor que foi encontrado nessas pilhas, fazendo com que todo esse minério que estava lá, que tem uma diluição maior, seja retirado somente a parte mais importante dele, e o restante que fica são materiais provavelmente com uma disseminação muito grande desse metal, que não tem uma utilização nesse momento comercial. Uma ressalva, foram testados tanto o ROM quanto a pilha de baixo teor, e o ROM ele teve uma performance satisfatória para eles, mas não tão expressiva quanto a de baixo teor, devido à heterogeneidade do material de pilha. Como a gente sabe, o material de pilha ele carrega uma heterogeneidade e é uma das características principais para a aplicação dessa tecnologia. Bom, como conclusões, de forma geral, nós chegamos a compreender que a tecnologia ela apresenta melhorias na recuperação metalúrgica global e também de teor de P2O5, sendo uma alternativa de rota inovadora ou recuperações de materiais que antes não estavam sendo considerados para as reservas no caso dessa mineradora, mas isso pode ser aplicado em outros projetos. Um enriquecimento, aí, como eu comentei, para o ROM de até 20%, entre 5% a 20%, e para as pilhas de baixo teor, de 28%, 30%, até próximo a 50%. É válido lembrar que todos os resultados obtidos eles são uma média de resultados obtidos na própria operação deles durante 6 meses. Um outro ponto muito importante, que devido à similaridade que a gente tem de reserva, que são rochas apatíticas, considera-se que é a possibilidade muito forte, muito grande, da aplicabilidade dessa tecnologia nos depósitos do Brasil. Outro ponto muito importante é que a pré-concentração, tanto quanto o tratamento de pilhas de baixo teor, elas vão indicar ganhos econômicos e, principalmente, ganhos no que a gente chama atualmente de ESG, que está ligado tanto à condição de sustentabilidade da utilização desses rejeitos, quanto da disposição desses recursos, quanto da disposição de rejeitos e afins. Outro ponto muito importante antigamente, a gente não tinha uma tecnologia tão avançada quanto agora, então, espera-se que, com a tecnologia de multissensores, que, inclusive, a Steinert é uma das únicas fornecedoras que possui essa tecnologia de combinação de sensores, a eficiência desse processo de separação aumente significantemente, principalmente utilizando a combinação do laser para compensação aí do sinal obtido pelo raio-x de transmissão. Um outro ponto muito importante que a Steinert está comprometida a partir de agora são novos estudos com equipamentos maiores, a fim de trazer a tecnologia para a realidade de operação brasileira. Então, a ideia é que a gente trabalhe tanto em possibilidade de aumento de velocidade de correia, aumento de taxa de cobertura de correia, assim como equipamentos maiores, para que a gente traga isso cada vez mais para a realidade que a gente encontra aqui no Brasil. Bom, por hoje é isso. Aqui fica meu contato e do meu colega Lucas, que não pôde participar. Ele ficou numa aplicação no Chile, ele foi requisitado lá, então, infelizmente, não pôde, mas ele pediu para agradecer a oportunidade, professor, e
qualquer coisa, nós temos um stand aqui, eu fico à disposição para qualquer esclarecimento necessário. Obrigado, Camila. Temos tempo para uma pergunta. Marcelo. Alô. Camila, ótima apresentação, né? Luiz Marcelo, da COP, FRJ. Uma pergunta bem rápida, que você mostrou claramente que há benefício, em termos técnicos, de operar de 30 a 70, que é sempre interessante no caso dessa tecnologia. O que me causou um pouco de estranheza são os resultados modestos de 10 a 30, não falando sobre questões econômicas, que a gente sabe que é o desafio lá. Como a gente fala em concentração, em qualquer escala, sempre ir para tamanhos mais finos é benéfico, né? O que você atribui a esse resultado modesto nas faixas mais finas? Então, como uma própria limitação da tecnologia, a gente tem uma monocamada na correia para a identificação cartesiana de cada partícula. Como nós trabalhamos com uma tecnologia de particle sorting e não book sorting, essa especificidade ela é necessária para a detecção e identificação de cada partícula. Por isso, esse resultado que fica abaixo. Mas aí a gente tem, em contrapartida, por exemplo, a facilidade de você empilhar e tratar um material mais grosseiro que seja um rejeito. Então, de certa forma, é um ônus em uma parte, mas pode ser tratado também como um bônus, dependendo de qual é a visão do processo da aplicação. Ok. Obrigado, Marcelo. Mônica, professor Filipov aqui na frente. Thank you very much. Very nice technical presentation. I have a question. When you compare the result from Caratao and the Brazilian ore, you have very huge difference in the recovery of P2O5. Just a second, I'm not hearing you properly. Pode aumentar? Can you speak louder, please? Okay. Yeah. When you compare the result from Caratao with Brazilian ore, okay, you presented huge difference in P2O5 recovery. Oh, yeah. Did you analyze why this difference? Yeah. What? No, not comparing particle size, because I understand for particle size. Yeah. Yeah. Yes, we have difference in terms of lithology and in terms of deposit, that's for sure. But that's indicative of what we can do in terms of exploring this application in Brazilian ores. No. And Sorry. Okay. Translated in Portuguese. Okay. But what we have, it is an indication, and as I said, we have to test everything before we apply. So, okay, in terms you of speak in English, okay? yeah. In terms of application, I think it's something that we have to test, of course. But in other point, if it is not. It is already an indicative that the technology may work here, and that's all we're trying to present now. It is in the next steps that we are going to do following tests in order to apply this technology here. Yeah, you understand that you have two different deposit type. Caratao is sedimentary deposit. Instead, this likes as igneous, but in Brazil, I think you tested igneous. From morphology point of view of particle size distribution, mineral association, this may impact. Maybe you have to see this point, because main issue with Caratao ores is to increase phosphate grade from 27 to 29. That's a fine particle size. But for coarse particle size, distribution is favorable for sorting. Yeah. Definitely. We Yeah. have to test more to understand in terms of lithology what that will impact. Okay. Definitely. Thank you, Filipov. And that's why a strong mineral characterization is so paramount important, okay? Obrigado, Camila, novamente.